Para você que nos acompanha nas redes sociais da Rádio Planetário, também do nosso programa de jornalismo, estivemos acompanhando mais uma sessão da Câmara de Vereadores Dias Formoso, na noite desta segunda-feira, dia 3 de novembro, primeira sessão do mês de novembro, aí, reta final do ano. Estamos aqui com os vereadores Eduardo Signor, do União Brasil, e também com a vereadora Fabiana Dolce Ottoni, do Progressistas. Né? Estamos aí, então. Vamos falar sobre a sessão de hoje, né? E também, claro, tivemos aí uma pauta ali, uma moção, né? Moção de repúdio aí, que vocês dois, juntos, né? Trouxeram aqui a bancada e foi aprovado por todos os vereadores sobre um decreto do governo federal que pode, né, respingar aí nas APAES, entre outras instituições que cuidam de pessoas, né, com alguma certa deficiência intelectual, psicomotora também, né, Eduardo? Gostaria que você comentasse. Bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Boa noite, nossa colega Fabiana. Boa noite a todos os ouvintes. Ao mesmo tempo que é revoltante, é um prazer ter esse poder de apresentar essa moção de repúdio. Apresentamos em conjunto, eu e a vereadora Fabiana, unindo as bancadas em prol de um mesmo objetivo. Todos os vereadores aprovaram. E, de verdade, Rodrigo, esse decreto desmonta as APAES, ele quebra as pernas das APAES. Basicamente, o que está sendo estudado pelo governo federal é retirar o título de escola dessas entidades que tanto cuidam, que tanto acolhem. Como a vereadora Ivone falou, é o local de acolhimento, onde todos se sentem iguais, onde de fato acontece a inclusão. E o governo federal muito surpreende fazer um decreto como esse, tentando desmontar essas instituições que já existem há mais de 50, 70 anos em todo o território nacional. E no mínimo que a gente pode fazer, né, é uma moção de repúdio, repudiando essa ação do governo federal. Inclusive foi assinado pelo presidente Lula, algo que a gente precisa repudiar veementemente. Então, estamos aqui fazendo nosso papel como vereador, defendendo essas entidades. A gente vê cada pouco deputados federais, estaduais, destinando recursos a essas entidades, muitos trabalhos voluntários em cima dessas entidades, muitas crianças e adultos acolhidos. Então, o mínimo que a gente pode fazer como vereador é repudiar esse decreto que vem do governo federal. O senhor chegou a ter acesso a esse decreto, o que diz ali, para trazer para o nosso público, ali, nosso ouvinte, o que... Sim, como foi falado, ele tira o título de escola, basicamente é isso. Ele não entende mais que deve acontecer a questão da educação ali dentro. Pode continuar sendo um local de inclusão, mas sem a educação. Eles querem levar a inclusão para toda a rede escolar, só que a gente sabe, né, que não vai acontecer com certa facilidade, pelo menos no caso ali seria só um lugar para ter oficinas, enfim, algumas outras atividades, mas escola, aprendizagem mesmo, aprender a ler, enfim, a socializar, seria numa escola pública juntamente com os outros, com todos os alunos de todas as, enfim. Sim, mas a gente sabe que isso vai dificultar a questão da inclusão, né? É mais uma exclusão do que uma inclusão. Então, eles têm o lugar deles, onde eles se sentem bem, onde eles se sentem acolhidos, onde os profissionais ao redor estão preparados para acolhê-los. Então, a gente precisa, com certeza, repudiar. Acredito que isso não irá para frente, como foi colocado pela vereadora Daia. Isso já tramitou tempo atrás, e a comunidade se uniu e isso foi derrubado. Esperamos que aconteça novamente a mesma coisa. É um recomeçar do zero, dá para se dizer assim, né? Enfim, porque, na verdade, você vai ter que colocar essas crianças, pessoas, né? Numa escola tradicional aí, né? Que vai ter que recomeçar do zero. Eles também interagir com esses alunos, né? Enfim, e lá nas APAES, aí, nesses centros, aí, eles já têm, né, uma interação, né, muito maior, aprende, já tem um ensino focado para eles aí, né, vereador? Então, boa noite, Rodrigo, a todos que nos assistem, vereador Eduardo. Essa moção de repúdio vem ao encontro de que tudo que está acontecendo a nível nacional é desgastante, é de repudiar mesmo um desgoverno que pensa dessa forma, que está incluindo pessoas. Incluindo seres humanos que não têm, às vezes, condições de ficar num ambiente normal, numa escola regular. A gente pensa assim, a educação é primordial a todas as faixas etárias, e a gente vê caso por caso. Não se pode igualar um caso de uma criança que tem menos grau. E como é que vai ser essa situação dessa educação para essa criança que tem uma total dificuldade? Nós temos as APAES preparadas com jogos, com os profissionais que ali estão preparados para dar o suporte melhor, maior, inclusivo a essa criança. Numa escola regular, isso é impossível. A estrutura,
tanto a estrutura local quanto profissional. Então, não tem como negociar certos casos assim, né, Rodrigo? É de repudiar, é um desgoverno total, e a gente fica triste, lamenta que ações vindo de um poder que é para incluir, que é para agregar, que é para fortalecer, que é para dar mais suporte a esses pequenos e grandes, porque muitos, não é só gente pequena que frequenta, tem todas as idades. Então, nos colocar no lugar de pais, nos colocar a nível de comunidade, isso é o mínimo que nós, vereadores, quanto representatividade, podemos fazer. E há conhecimento também já, será que as APAES, enfim, instituições do Brasil que cuidam dessas pessoas especiais que precisam desse atendimento mais direcionado, né, Eduardo? Também já estão se movimentando, a movimentação para que esse decreto não venha... Sim, eu acompanho algumas APAES, pelo menos algumas estão se movimentando, outras não. A gente sabe que isso é uma questão de tempo também para isso espalhar, porque de fato, Rodrigo, isso vai dificultar muito. E é o que a gente fala, se é difícil já com as APAES, tu imagina sem as APAES, ou sem elas ter esse poder, essa educação incluída. Então a gente precisa repudiar, no mínimo repudiar, estender a nossa mão também às APAES. Aqui, como vereador, a gente pode fazer essa moção de repúdio, podemos conversar também com os nossos parlamentares para que eles atuem diretamente lá em cima. E eu participei, quando fui a Brasília, de um fórum de educação especial, e a gente vê o quanto a comunidade ela é envolvida, o quanto esse tema é relevante e é constante lá em Brasília. E até a gente tem visto poucos parlamentares movimentando contra esse decreto, mas acredito que seja questão de tempo, porque as APAES são trabalhos voluntários, né? Muitos trabalhos voluntários, e isso precisa ser reconhecido. A gente vê no nosso município a dificuldade de obtenção de recurso, a dificuldade de manter a entidade de pé, sempre precisando de emenda parlamentar, do apoio da prefeitura, de doações, de jantar italiano, por exemplo, como fizemos aqui. Então, isso vai dificultar muito, mas nós, como vereadores e como comunidade, não podemos deixar isso acontecer, e a gente faz o que está ao nosso alcance. Muito bem. Vereadora Fabiana também, né, concorda com certeza com tudo isso, e deixa um recado então para a comunidade, principalmente para as pessoas, pais, né, de alunos, né, das APAES, a APAE de Dias Formoso, sempre uma luta, começou lá, né, pequeno, ter o seu próprio prédio, sempre com ações aí, enfim, e muitas pessoas aqui, né, lutaram para ter a APAE aqui em Dias Formoso, né, não foi fácil, a doutora Ivone mesmo trouxe ali, né, que foram muitas viagens a Porto Alegre, enfim, para conseguir, né, a ter esse espaço aqui em Dias Formoso para atender essa leva da população. Deixar um recado que a gente não está parado. A gente está se movimentando quanto poder legislativo, e aqui todos os vereadores estão apoiando esse repúdio e apoiando as APAES. E isso, a APAE nossa aqui é um exemplo. Trabalhos voluntários, como você disse, né, Rodrigo? Meu Deus, a gente tem que fazer com que tudo aconteça da melhor forma, com que essas escolas permaneçam, são escolas especializadas, tratam seres humanos que estão ali num processo diferente da gente. Então, nada mais do que ter empatia e dizer à comunidade que se qualquer movimento que tiver, nos apoiem. Ficam ao nosso lado, ficam ao lado das APAES, de quem está frente às direções, porque não é nada fácil um trabalho voluntário, e a gente tem que dar jus a quem está ali no comando, quem está sempre à frente e se disponibilizando. Mas fica aqui sempre que o movimento deve ser feito, deve ser fomentado, deve ser assim, gente, aceito, porque não podemos aceitar esses tipos de negociações vindas do governo federal, que isso não tem como negociar. Um ato de repúdio é, no mínimo, o que a gente pode fazer. Muito bem, lembrando então que essa moção de repúdio, né, foi apresentada aqui pelo vereador Eduardo Signor, do União Brasil, e também da vereadora Fabiana Doce Ottoni, do Progressistas, e que foi botada em votação e foi aprovado então por todos os vereadores.